O que está acontecendo no Iêmen? Como chegamos a esse conflito aberto e armado entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita? Estamos iniciando outra guerra por procuração? Será que agora o confronto será direto entre Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita? A situação no Iêmen é grave. Se vocês querem saber exatamente o que está acontecendo, fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um encontro da série Opinião. Este é o tema do episódio de hoje. É diferente, não será sobre a guerra russo-ucraniana, o conflito Estados Unidos da América, China, a questão da Venezuela ou qualquer outro assunto. Porque hoje temos uma nova transformação acontecendo no Oriente Médio e especificamente vamos falar sobre o Iêmen. Esse conflito militar que voltou de forma repentina ao Iêmen e voltou de maneira muito perigosa, ameaçando a região e ameaçando dois países árabes atualmente. Prezados telespectadores, antes de detalharmos os acontecimentos de hoje no Iêmen, todos precisam saber como começou esse conflito? Todos devem conhecer a história do Iêmen para entender o que ocorre atualmente. Este país, o Iêmen, nunca conheceu de fato, ao longo da história moderna, qualquer unidade, nunca foi um país unificado. Este país sempre foi dividido, passou por grandes conflitos, conflitos que não terminaram até hoje. Se você ligar os canais de notícias hoje ou qualquer meio de comunicação e não encontrar nenhuma notícia sobre o Iêmen, saiba que há apenas uma trégua, que talvez dure semanas, talvez meses, mas o fim do conflito se tornou algo impossível hoje, pois o Iêmen, se falarmos sobre o século XIX, este país estava dividido em duas partes. A parte sul estava sob ocupação britânica e a parte norte estava sob influência otomana. O Império Otomano, então, essa situação continuou por décadas, até que veio a Primeira Guerra Mundial. Durante essa guerra, o Império Otomano foi derrotado e retirou suas forças do Iêmen. Então foi estabelecido um novo estado no lugar dessas terras do norte, o Iêmen, que estava sob controle dos otomanos. Esse estado se chamava Reino Mutawakilita do Iêmen, enquanto o sul do Iêmen permaneceu sob ocupação britânica. Então, a situação permaneceu dividida assim. Depois, houve uma revolução na região do norte do Iêmen, uma revolução contra esse reino Mutawakilita, que levou ao colapso desse reino e ao estabelecimento da República Árabe do Iêmen. A situação permaneceu assim, dividida entre o norte, a República Árabe do Iêmen, e o sul, que estava sob ocupação britânica, até o ano de 1967. Nesse ano, o sul do Iêmen conquistou a independência, assim como a maioria dos países árabes e islâmicos que conquistaram sua independência. Esse período, as décadas de 1950 e 1960 do século passado, foi a época em que as grandes potências, as potências coloniais, se retiraram de suas colônias. Enfim, apesar da retirada da Grã-Bretanha, a situação lá continuou dividida, porque a saída dos britânicos resultou na criação de um estado no sul, um estado chamado República Democrática Popular do Iêmen. Então, naquele momento, tínhamos dois estados no Iêmen, um estado no sul. Esse estado adotou o caminho socialista, ou seja, era aliado da Rússia, aliado da União Soviética, e havia outro estado no norte que, de uma forma ou de outra, era aliado dos Estados Unidos. A situação no Iêmen seguiu assim, com guerras constantes entre norte e sul nas décadas de 1970 e 1980. Os do sul diziam que o Iêmen deveria ser unificado sob sua liderança, e os do norte diziam a mesma coisa, que o Iêmen deveria ser unificado sob sua liderança. Então houve guerras devastadoras, mas a mudança que aconteceu depois
foi que no final dos anos 80 começaram os sinais do colapso da União Soviética. Isso afetou o sul do Iêmen por causa do apoio militar, suprimentos e assim por diante, e isso contribuiu muito para que as forças do norte do Iêmen chegassem à capital do sul, Aden. E assim, a unificação do norte com o sul sob uma só bandeira aconteceu exatamente em 1990. Foi a primeira vez que o país foi unificado, e isso aconteceu com a ascensão de Ali Abdullah Saleh ao poder. Então, talvez para todos, parecia que esse conflito tinha acabado, mas assim que chegou o ano de 1994, ou seja, 3 ou 4 anos após essa unificação, esse conflito voltou novamente. Porque os iemenitas do norte tentaram controlar o sul, as tribos do sul e também as riquezas, e isso reacendeu o conflito. Depois disso, os nortistas também venceram e controlaram a situação. As coisas seguiram como trégua, como disse. Mesmo após anos, o sul seguia marginalizado, sofrendo em silêncio e aguardando a hora certa. Era sempre uma bomba relógio. Então veio 2011, com o início dos protestos em países árabes e islâmicos, marcando a Primavera Árabe. Aqui, o Iêmen também entrou em protestos com o objetivo de derrubar o regime de Ali Abdullah Saleh. Então, o que aconteceu aqui? O regime de Ali Abdullah Saleh realmente caiu e o país entrou em um novo conflito desta vez. Esse conflito não era apenas entre o norte e o sul, não era entre quem era apoiado pela Rússia e quem era apoiado pelos Estados Unidos, mas sim entre vários grupos em conflito. Assim, surgiram várias facções e países se envolveram, alguns apoiados pela Arábia Saudita, outros pelos Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia e Irã. Quase todos os países da região passaram a ter influência ou tentaram ter influência no Iêmen. E entre essas facções havia um pequeno movimento chamado Movimento dos Jovens Crentes. Esse movimento se transformou no movimento Ansar Allah, ou seja, os Houthis de hoje. Esse movimento era pequeno, atuava principalmente na província de Saada. Então, eles aproveitaram a oportunidade em 2014 e tomaram o controle da capital, Sanaa, com grande apoio e um apoio muito inteligente do Irã. Países árabes como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos decidiram intervir militarmente no Iêmen, alegando que a situação era perigosa. O Irã começou a controlar, ou já controlava, o Iêmen. Ou seja, o Irã agora tem uma fronteira direta com a Arábia Saudita e passou a controlar o Estreito de Bab al-Mandeb. Isso é perigoso para a Arábia Saudita. Por isso a Arábia Saudita interveio militarmente no Iêmen e formou uma coalizão islâmica contra os Houthis. Era composta por 11 países, dos Emirados Árabes Unidos, do Egito, da Jordânia, do Kuwait, do Senegal e também do Marrocos. O Marrocos fazia parte dessa coalizão, mas se retirou em 2019. Além disso, o Catar também estava presente nessa coalizão e se retirou em 2017. Depois que se retirou, passou a apoiar os Houthis. Para que todos saibam, é importante prestar muita atenção a um ponto muito importante. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos entraram nessa guerra com um objetivo comum, que era expulsar a influência iraniana do Iêmen e combater os Houthis no Iêmen. Isso realmente fez com que eles controlassem todo o sul do Iêmen e cercassem os Houthis no norte. Para ser sincero, se a força da coalizão não tivesse intervindo, os Houthis teriam controlado todo o território do Iêmen. Mas quando essa guerra vai acabar? Vai acabar quando os mísseis e drones Houthis começaram a alcançar e atingir territórios sauditas e emiradenses. No início, os ataques eram limitados, o impacto era limitado, eram mísseis de curto alcance. Depois começaram a se transformar em mísseis balísticos e drones de longo alcance. Chegam e atacam instalações energéticas na Arábia Saudita,
E nos Emirados, chegou ao ponto de haver ameaças de que todas as torres de Dubai seriam incendiadas. Se essa agressão continuasse, então a Arábia Saudita e os Emirados perceberam que havia um perigo muito grande os ameaçando, decidiram parar essa intervenção militar, fizeram encontros com o Irã e se reconciliaram com o Irã. Ou seja, eles ficaram totalmente convencidos de que hoje não há como lutar contra os Houthis. Os Houthis se tornaram fortes na região. Então, caros telespectadores, vou mostrar para vocês este mapa que mostra o controle no Iêmen, como está agora. Para todos entenderem a situação atual no Iêmen, depois falaremos sobre o que ocorre hoje no país. Fiquem atentos, telespectadores. Vemos em verde as áreas controladas pelos Houthis, que, como vocês podem ver, controlam uma região muito importante, a capital Sanaa, e a região da costa oeste do Iêmen. O porto de Al-Hudaidah fica em uma área que dá para o Mar Vermelho, e é a região onde eles estavam mirando, ou seja, navios de carga que têm ligação com Israel. Em apoio aos palestinos em Gaza, essa área mostrada em verde, podemos dizer hoje que se tornou a região mais segura agora no Iêmen. E é a região mais densamente povoada. É a região que não possui nenhum poço de petróleo ou gás, ou seja, é uma região pobre. Eles possuem apenas um oleoduto que leva o petróleo a um porto da região e recebem sua parte da produção como pagamento pelo transporte e serviços portuários. Também vemos no mapa, em vermelho, as áreas controladas pelo governo iemenita, reconhecido internacionalmente, esse governo apoiado pela Arábia Saudita. Ou seja, se a área verde é de influência iraniana, então as áreas marcadas em vermelho são de influência saudita. O que naquela época? Ela tem a cidade de Marib, rica em petróleo, e tem a cidade de Taiz. Depois vemos também as áreas em amarelo e laranja. Vemos a área controlada pelo chamado Conselho de Transição do Sul, que é praticamente o mesmo território do antigo Estado do Sul do Iêmen ao longo da história, que também esteve sob ocupação britânica. Hoje, essa região está sob influência dos Emirados Árabes Unidos, especialmente a área em laranja, que recebe um grande apoio dos Emirados. Essa região está em laranja e amarelo. Ela quer se separar do Iêmen, tem como objetivo alcançar a separação hoje, ou seja, deseja o retorno do Estado do Sul do Iêmen novamente. Essa região é rica em petróleo e gás, possui refinarias de petróleo, tem portos muito importantes e, ao mesmo tempo, a população da região é pequena em comparação com outras áreas, ou seja, será uma região rica. A cidade mais importante lá é a capital da região, que é Aden, e possui uma ilha muito importante do ponto de vista estratégico, a ilha de Socotra, que agora está sob controle das forças dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos controlaram toda essa vasta costa iemenita, que tem uma importância estratégica muito grande na região, onde há portos muito importantes sob o controle dos Emirados. Depois, também encontramos ali uma área marcada em azul, uma área pequena, mas também muito importante, porque fica diretamente de frente para o Estreito de Bab al-Mandeb. Essa área está sob o controle do que é chamado de Forças de Resistência Nacional, lideradas por Tarek Saleh, que é sobrinho de Ali Abdullah Saleh. Ou seja, é uma área controlada pelos filhos do antigo regime no Iêmen. E essa área, essas forças presentes ali, controlam a região com o apoio dos Emirados Árabes Unidos também. Ou seja, é uma área de influência dos Emirados também. E o principal ponto forte deles é esse porto histórico, Moca. Esse porto está atualmente sob o controle dos Emirados Árabes Unidos. Então agora, antes de explicarmos o motivo desse conflito, que começou agora entre a Arábia Saudita e os Emirados, é preciso esclarecer um ponto muito importante também.
O que falamos através desses mapas não é tudo. A situação no sul, o Iêmen, ou seja, nessa área destacada em amarelo, é toda essa região. Ou seja, existem dezenas de movimentos armados, centenas ou milhares de tribos. Essas tribos também têm suas próprias forças, assim como esses movimentos e essas tribos iemenitas. Elas não se aliam aos Emirados ou à Arábia Saudita, ou seja, não se juntam a eles sem receber algo em troca. Não se aliam à Arábia Saudita e aos Emirados por motivos ideológicos ou outros motivos. Não, de jeito nenhum. Ela obedece a quem paga mais, a quem paga os salários mensais, a quem faz promessas, oferece mais armamentos e assim por diante, ou seja, quem oferece mais vantagens. O importante para ela é quem paga mais. O que aconteceu recentemente e fez a situação esquentar nessa região, ou seja, em Hadramaut, em Al-Mahra, em partes de Shabwa, foi que a Arábia Saudita tomou medidas para virar o jogo contra os Emirados Árabes Unidos nessa área. A Arábia Saudita entrou nessa região com o poder brando, querendo construir uma influência suave nessa área, através do apoio a forças locais, através da conquista dos líderes tribais, através da oferta de alguns serviços, alguns projetos para a população, sabendo que essa população é muito pobre, ou seja, sofre com a pobreza. E o único objetivo da Arábia Saudita é impedir a separação, porque a separação dessa região faria com que o Estado iemenita, hoje reconhecido internacionalmente, se tornasse um Estado sem saída para o mar. Sem qualquer acesso ao mar, os Houthis têm acesso, ou seja, eles sempre serão fortes, o Sul tem acesso, enquanto as áreas de influência da Arábia Saudita não têm acesso ao mar. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, também a separação do Sul. Isso fará com que a Arábia Saudita enfrente os Houthis sozinha no futuro, ou seja, vai torná-la um alvo fácil para os Houthis. Porque todas essas vastas regiões do Iêmen, com seus portos, sua população, suas forças e tudo mais, serão um Estado independente que não terá nada a ver com o que acontece no lado norte. O Iêmen, reconhecido internacionalmente, ficará isolado contra os Houthis, podendo ser atacado a qualquer momento. Isso leva, por exemplo, à anexação dos campos de petróleo em Marib, resultando assim na perda total do Iêmen. Nesse momento, o Irã teria uma longa fronteira com a Arábia Saudita. Assim, para evitar esse cenário perigoso para si, a Arábia Saudita penetrou nessa região sul usando o soft power, oferecendo apoio, conquistando os líderes tribais, implementando projetos e assim por diante. Isso, claro, não agradou aos Emirados. Os Emirados entenderam o jogo. Percebeu o grande perigo ameaçando suas áreas de influência, especialmente em Aden. Por quê? Digo em Aden, especialmente, porque se a Arábia Saudita conquistar influência sobre essas tribos, certamente amanhã tomará a cidade de Aden. E o objetivo saudita é claro: impedir a separação, e tomar o porto de Aden significa garantir uma saída para o mar, ou seja, ter no Iêmen um acesso marítimo. E é conhecido que os Emirados não gostam de influência simbólica. Os Emirados gostam de controle, controle sobre portos, controle sobre costas estratégicas e assim por diante. Então o que é o que os Emirados fizeram aqui? Os Emirados moveram as forças do Conselho de Transição do Sul para impor o controle sobre essas áreas. Impediram a expansão da influência saudita e pressionaram o Conselho de Transição a adotar medidas práticas para a separação. Aqui, a Arábia Saudita também não ficou em silêncio e começou a bombardear essas forças. O governo iemenita também moveu suas forças militares, conhecidas como Escudo Nacional, em direção ao sul, com o objetivo de assumir completamente essas áreas controladas pelo Conselho de Transição, incluindo Aden, Hadramaut e Socotra. Ou seja, eliminar a influência dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, a Arábia Saudita pediu aos Emirados Árabes Unidos que retirem suas forças do Iêmen nas próximas 24 horas. E o acordo de defesa mútua entre os Emirados e o governo iemenita foi cancelado. A Arábia Saudita bombardeou uma remessa de armas que chegou ao porto de
Os Emirados responderam. O que disseram? Disseram que essas armas estavam destinadas às forças dos Emirados Árabes Unidos e não às forças do Conselho de Transição. Começaram a ocorrer confrontos, palácio, passos militares muito decisivos. A guerra, ela agora, está pegando fogo. E o estranho é que essa guerra não é apenas entre as partes iemenitas, não é? Mas entre essas forças iemenitas, e sim entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Talvez essa guerra estivesse acontecendo durante os últimos meses e anos, mas era silenciosa, era de forma silenciosa, como uma guerra de influência, como uma guerra de inteligência, como uma guerra de mídia. Mas agora se tornou aberta, passou para o campo de batalha, se tornou militar e sangrenta. Ninguém sabe como pode terminar. Será só uma guerra por procuração entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos ou haverá intervenção direta das forças sauditas no campo de batalha? Porque a situação é grave. O jogo ficou decisivo hoje. A Arábia Saudita não pode aceitar a separação do sul do Iêmen, enquanto os Emirados Árabes Unidos estão promovendo essa ideia. Como isso vai se desenrolar? Respondam nos comentários. Como esse conflito pode acabar? Inscrevam-se, deixem o like, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!